Bem-vindos ao primeiro episódio do Desgoverno, um podcast conduzido pelos dois alunos de Ciência Política do ISCTE, promovido pelo Núcleo de Alunos de Ciência Política. Para uns um perigoso liberal, mas com algumas preocupações sociais Já foi desmascarado. reconhecidas pelo outro entrevistador, eu, Tomás Costa e Martim Mendes, um socialista que reconhece as virtudes, algumas com necessárias reformas do mercado livre. O nosso convidado foi o deputado mais novo da legislatura anterior, eleito com apenas 26 anos, na legislatura do Partido Socialista, secretário-geral da JS, passou também pela liderança da Federação da Área Urbana de Lisboa da mesma estrutura. Os seus anos como estudante no Colégio de St. Julian's proporcionaram um invejável e até surpreendente sotaque britânico que foi levado além fronteiras quando se licenciou em Filosofia e Economia Política pela Universidade de Warwick, no Reino Unido. O nosso convidado é, portanto, Miguel Costa Matos. Miguel, bem-vindo ao nosso podcast. Primeira pergunta: qual foi a tua primeira memória política e se essa teve alguma influência no percurso que acabaste por traçar? Então, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, Tomás, Martim. É um gosto estar neste podcast, é um gosto vir ao ISCTE, que é onde também a minha mulher está a formar como doutoranda em Ciências da Comunicação. E bom regressar também um curso de Ciência Política, porque também foi um bocadinho aquilo que estudei na licenciatura em Warwick. A minha primeira memória política é algo um bocadinho difuso, na medida em que eu acho que eu tenho alguma memória de em 2002 ter apontado para os meus avós e ter dito: olha, o Ferro Rodrigues, vota nele, não é? Votem nele. Tenho memórias de em 2005 ter escrito os resultados da maioria absoluta do PS no quadro da escola, mas sobretudo as minhas primeiras memórias de me politizar, por assim dizer, é à volta de 2007, não só com, portanto, o referendo à IVG e a discussão que isso provocou lá em casa, mas também as reformas na altura se faziam no contexto da escola pública, seja a escola a tempo inteiro, o inglês também nas escolas e as medidas para promover as energias renováveis. E foi um bocadinho o rever nessas reformas que estavam a ser feitas no país nessa altura, que me levaram a procurar saber um bocadinho mais sobre política, sobre quais eram as principais ideias políticas do PS e de outros partidos. Não concordava com todas elas, mas concordava com os valores. E, portanto, foi assim que, movido por convicções, sobretudo, que no dia em que fiz 14 anos, pedi à minha mãe para me tirar da escola, fui até à sede da Juventude Socialista, na Rua Rodrigo da Fonseca, em frente ao McDonald's ali do Rato, entregar a minha ficha de militante. E pronto, e o resto é a história. Ou seja, foi por teu interesse próprio que acabaste por ir à JS e quereres se inscrever mesmo no JS. Foi aquela questão do Ferro Rodrigues, depois isso ficou-te na cabeça mesmo? Isso em si não foi algo que me tenha ficado na cabeça. Eu, entretanto, não é? A pessoa vai tentando puxar memórias para trás e recordo-me ter feito isso uma vez, recordo-me da questão de ter posto os resultados da escola, mas sobretudo foi o aperceber-me da sociedade em transformação ali naquele período de 2007-2008 e o ter-me inscrito. Foi curioso porque me inscrevi em maio de 2008 e pouco tempo depois vem a crise de 2008 em que os bancos e as seguradoras todas ruíram e isso consolidou muito a minha escolha pelo campo socialista, por uma visão que sim acredita nos mercados, mas que reconhece que os mercados têm falhas e por isso há um papel do Estado em suprir e prevenir essas falhas e há sobretudo um conjunto de áreas onde os mercados não devem entrar porque podem desvirtuar aquela que é a nossa vida em sociedade. Ok. Pronto, é isso. Isso é interessante e eu acho que... E uma coisa que me achei interessante, e estava a falar com o Tomás antes disto, é a questão é que nós, os três, acho que nos consideramos os três privilegiados naquilo que é a sociedade portuguesa. E é interessante, eu também estou no colégio internacional e também comecei por ser, digo isto aqui já tinha dito ao Tomás, era um socialista, era bastante socialista, até muito à esquerda daquilo que é o socialismo democrático, mas depois pronto, comecei a moderar um bocadinho, fui lendo, não sei. E é interessante, é isso que eu te queria perguntar, que é, tu estudaste no St. Julian's, estiveste lá fora, eu estudei também no colégio internacional, também tive uma experiência de Erasmus, digamos assim, que também foi interessante. Como é que tu consegues ver a sociedade, uma sociedade mais socialista, mais à esquerda, e estando num meio que foi, que se calhar, digamos, mais à direita, ou um meio mais privilegiado, digamos assim? É justo dizer que é um meio mais à direita.
não sei se tenho muitos eleitores do Partido Socialista entre os meus amigos e colegas de escola. Porventura alguns agora votarão também por eu estar nas listas, pelo menos espero que sim. Mas eu penso que, sem dúvida, que o nosso contexto social não nos limita nos nossos valores, naquilo que é o nosso pensamento, e ao longo da história vemos pessoas de todas as classes sociais a ingressar nas fileiras da esquerda, como vemos pessoas de todas as classes sociais a ingressar nas fileiras da direita. Há bastantes pessoas mais desfavorecidas que acabam por militar em partidos de direita. Mas acho que o facto de ter tido essas oportunidades também me obrigou a confrontar-me com as desigualdades que havia na sociedade. Era bastante evidente que as oportunidades que tive não eram iguais àquelas que um conjunto de outras pessoas tiveram. E também ter militado na Juventude Socialista desde muito novo, ter sido o coordenador nacional dos estudantes no básico e secundário, fez-me percorrer o país, conhecer o conjunto das escolas do nosso país e perceber ainda mais do que percebia, enfim, no Conselho de Cascais, que é bastante mais interclassista do que as pessoas, e diverso que as pessoas pensam, mas perceber realmente que a escola pública tem as habilidades que tem, também tem muitas forças e acho que muitas vezes se subvaloriza aquela que é a sua importância, a sua qualidade, e também aquela que é a importância que temos em infraestruturas como transportes públicos, como o Serviço Nacional de Saúde, para dotar todos de um nível de igualdade de oportunidades com o qual possam chegar ao elevador social e procurar ascender e procurar ser aquilo que desejam ser. Porque, sobretudo, aquilo que nós devemos encarar como uma consequência de uma sociedade onde se privatiza os serviços públicos às escolas, ao Serviço Nacional de Saúde, é uma sociedade onde o acesso ao elevador social é dependente de dinheiro. E onde, portanto, tu, se quiseres ser médico, ou se quiseres ser professor, ou se quiseres ser engenheiro, está muito limitado pela tua condição económica. E esse fechar de portas é algo que não gostava de ver a nossa sociedade. Esta é uma sociedade de liberdade e não uma sociedade de quem tem é quem pode. Pegando nesse aspecto, estavas a falar agora no ensino, às vezes, muita igualdade de oportunidades no acesso ao ensino e até na questão agora que faz também da liberdade. Há uma proposta que eu agora me vou recordar e pode ser um bocado polémica agora introduzir, mas pegando nesses aspectos que estavas a referir, acho que até penso que é o CDS mais que tem essa proposta, que é a questão do cheque ensino. Achas que isso é por aí que se pode entrar na questão de permitirmos a um aluno que tenha menos possibilidades e o Estado permitir isso, ter uma maior liberdade de escolha naquilo que, imaginando que um aluno que não tenha as nossas possibilidades a ser um St. Julian's, a ser um colégio, no caso, Internacional de Vila Moura, achas que passa por aí ou achas que é por outro caminho? Eu acho que essa proposta parte de um preconceito fundamental que está errado, que é que a escola privada é sempre melhor que a escola pública. E se nós olharmos até para muitas notícias que têm surgido ultimamente, verificamos que a escola pública prepara, às vezes, muitas vezes, melhor do que as escolas privadas para o ensino superior. E, portanto, o primeiro argumento de preconceito acho que temos que conseguir superá-lo. Não acho que havia uma competição entre as escolas, por exemplo, com essa liberdade de acesso e de igualdade. Mas as pessoas, já há alguma competição entre as escolas para procurarem ser melhores, e acho que, sobretudo, o pressuposto de haver competição é que deve haver umas escolas melhores e umas escolas piores. Depois fica a pergunta para quem é que ficam as escolas piores. E nós podemos aceitar como moralmente razoável e aceitável que haja um conjunto de pessoas que, por natureza de sua condição económica ou condição geográfica, ou até condição intelectual, que sejam excluídas das melhores escolas. Se isso faz sentido. E se nós olharmos, por exemplo, para o argumento do Rawls, pegando aqui um bocadinho na filosofia política, nós verificamos que se nós andamos já a segregar as pessoas consoante até a questão da sua capacidade intelectual, estamos à partida a negar a um conjunto de pessoas a possibilidade de se desenvolverem, a possibilidade de atingirem e de terem as mesmas oportunidades e de merecerem tanto como os outros que à partida estamos a considerar como intelectualmente mais capazes. E, portanto, mesmo uma segregação intelectual, e enfim, temos uma discussão sobre haver turmas dos melhores e turmas dos piores, eu sou contra isso porque, à partida, acho que essa mistura de pessoas com diferentes níveis de aproveitamento escolar é a melhor maneira de assegurar não só a igualdade de oportunidades,
não só uma diversidade escolar, mas também de ser mais justo. Depois há a questão de como é que um sistema escolar iria funcionar. Porque o que viria muito provavelmente a acontecer era que, para já, quem já tem os filhos na escola privada passa a poder aceder a este cheque ensino, portanto teria o seu acesso à escola privada subsidiado. Os outros provavelmente iriam competir com uma propina mais elevada, porque, enfim, a oferta e a procura, há um aumento da procura, eventualmente poderá haver um aumento da oferta a prazo, mas pelo menos no curto prazo o que haveria era, sem dúvida, um aumento da procura não correspondido pela oferta, portanto um aumento do preço. E portanto o que aconteceria era que os mais ricos continuariam a ir para as escolas privadas, alguma classe média poderia se calhar aceder às escolas privadas que hoje em dia não pode, mas sobretudo a escola pública restaria para aqueles que não tinham condições de todo para aceder às escolas, às melhores escolas, sejam elas privadas, sejam elas públicas. E portanto, como consequência, terias uma escola pobre para pobres, e voltando ao argumento de base, eu não acho que isso seja moralmente aceitável. Ok, pronto, é legítimo. É uma perspectiva um pouco diferente da minha, mas percebi os argumentos e acho que faz sentido também existir esse ponto de vista. Eu queria te perguntar uma coisa, Miguel. Relativamente, já fazendo o salto então, do básico e do secundário, fazendo o salto para o ensino superior, que até estamos numa faculdade, até estamos no ISCTE, eu queria te perguntar quais são as propostas que o Partido Socialista tem para o ensino superior, nomeadamente para o fim das propinas, porque eu vejo muitas vezes, até por divulgação dos partidos à esquerda do PS, que se secaram nestas eleições, já falaremos mais à frente, e vejo muitas vezes o PS a juntar o voto à direita para o fim das propinas com propostas apresentadas pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. Esse voto contra é contra por convicção ou é contra porque existem outras propostas do Partido Socialista a longo prazo, por exemplo? A Juventude Socialista, que é uma organização autónoma também do ponto de vista programático do Partido Socialista, defende a propina zero. Eu diria que defendemos mais do que a propina zero uma visão de ensino superior livre. Livre do ponto de vista de ser gratuito nos custos de acesso, e nos custos de acesso devemos procurar incluir não só a propina, mas também o custo do alojamento, também os custos de frequência, porventura paciência política. Os livros são um deles, mas para outros cursos como arquitetura são ainda maiores. Mas além da questão dos custos de acesso, devemos procurar ter um ensino superior livre também do ponto de vista do currículo, do ponto de vista de assegurarmos uma diversidade étnica, uma maior igualdade de género, uma maior diversidade de pontos de vista nos currículos do ensino superior, e também do ponto de vista da governança, de assegurarmos que o ensino superior é democrático e que os estudantes têm uma maior voz no ensino superior. E a implementação de uma propina zero, que naturalmente tem que ter como prioridade as licenciaturas, e também, ao mesmo tempo, a regulamentação da propina dos mestrados, que tem crescido de forma dramática e injustificada nas instituições de ensino superior em Portugal. E também eu acrescentava a isto as questões das taxas de emolumentos, que é absurdo como nos querem cobrar várias dezenas de euros para nos inscrevermos em cadeiras que estão dentro do pacote de créditos que temos, enfim, de inscrição normal, para nos inscrevermos em exames em época normal, para recebermos a carta de curso no fim. Isso devia estar incluído na propina, pelo menos enquanto há propina, e depois, quando não houver propina, devia também ser oferecido, porque vem da decorrência normal de ser estudante. E a questão de pagar-se ou não para o ensino superior, mais do que uma questão de acesso, que é muitas vezes onde se coloca a questão de será que há pessoas que desistem de estudar no ensino superior por causa da propina? Vamos a factos. Sim, há. Não só por causa da propina, também por causa de outros custos de acesso, como o caso da habitação, como o caso da deslocação. E uma das propostas da Juventude Socialista nestas eleições legislativas é justamente haver um complemento de deslocação para que os estudantes que são bolseiros da ação social escolar, da ação social no ensino superior, recebam, a par do complemento de alojamento, um complemento de deslocação para terem dinheiro para visitar os seus pais e a sua família mais vezes do que só no Natal, ou enfim, muitas vezes há essa dificuldade em conseguirem fazer essas deslocações. Mas, para além da questão do acesso, há uma questão filosófica, que é dizermos que o ensino superior não deve ser uma mercadoria. E o ensino superior não deve ser um produto. Não deve ser
à volta de obter um canudo, mas deve ser um processo de aprendizagem. E a universidade, o ensino superior, deve ser uma comunidade académica, em que não há produtores e consumidores, mas em que há alunos e professores que procuram criar conhecimento de forma partilhada e em conjunto. E, portanto, eu sou contra as propinas no ensino superior e no Partido Socialista nós já reduzimos as propinas por 2 vezes, procuramos convencer o Partido Socialista com frequência em reduzir as propinas mais vezes. O PS, o António Costa, já veio defender nesta campanha eleitoral que ia reduzir as propinas outra vez. Eu gostava que tivéssemos um mapa, um roteiro para dizermos nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos vamos acabar com a propina. Não sei se já chegámos a esse ponto do ponto de vista de convencer o Partido Socialista. Por isso, porventura, às vezes votamos contra esses projetos de lei que dizem no espaço de 1 ou 2 anos acabar com as propinas. Mas estamos a caminhar para isso. E, sobretudo, não podemos descurar que, enquanto neste caminho de fim das propinas, haverá sempre um caminho de fazer de reforço da ação social, seja com a construção de mais residências, com o aumento das bolsas e do número de bolsas. Porque, independentemente de não se pagar propinas, há muitas pessoas que não conseguem ser ao ensino superior, apesar da bolsa cobrir a propina. E, portanto, a tarefa de aumentar a ação social continua. Muito bem. Se calhar passávamos agora para a segunda parte, Martim, para o rescaldo das eleições legislativas. Pois, parece que temos umas eleições assim antecipadas que foi interessante de ver, até porque apareceram novos partidos assim derrompante e de forma efusiva, até demais, diga-se de passagem. Mas era isso que eu te queria perguntar, é a questão, se estavas à espera de uma maioria absoluta, ou se foi uma surpresa para o PS, ou se já achavas mesmo desde o início, pela postura tanto do Bloco de Esquerda como do PCP relativo ao orçamento, isto foi tudo uma jornada política do António Costa, ou foi um mero acaso, foi algo do nada, até porque eu lembro que havia sondagens até perto da... Pai, acho que foi quarta-feira, acho que foi a última, que foi no domingo. Os 33. Sim, e passados 4 dias aconteceu aquilo. Será que foi um medo dos eleitores do não estabelecimento de uma linha vermelha, por exemplo, do PSD com o Chega, que levou a uma maior afluência do voto útil à esquerda? Já estamos aí com várias perguntas diferentes. Sim, associadas, indo por partes. Eu não vejo pelo motivo que o PS haveria de querer provocar uma crise política nesta altura do campeonato. Estávamos passados 6 anos de governação, 2 anos de pandemia, com um desgaste, quer dizer, hoje em dia podemos assumi-lo. E, portanto, eu acho que nós encaramos naturalmente as eleições com algum receio do que aí viria. E se teríamos as mesmas condições de governar com o que tínhamos antes. E nós demos tudo o que estava ao nosso alcance para que houvesse um orçamento do Estado. E acho que isso foi muito visível, não só nos compromissos que demos no salário mínimo, no Serviço Nacional de Saúde, nas medidas das leis laborais, em que fomos muito para além daquilo que era o pacote que tínhamos originalmente anunciado. Também, em termos do orçamento do Estado, o aumento das pensões, que habitualmente eram apenas até aos cerca de 700 euros, passaram a ser até aos cerca de 1.100 euros o aumento extraordinário, entre várias outras medidas. Ou seja, o PS deu muitas coisas. Depois podemos ir na minudência e discutir se aqui ou acolá, naquele pormenor, se poderia ter ido um bocadinho mais assim ou mais um bocadinho assado. Essa não é a questão. A questão é, o PS deu muita coisa, deu o limite do que poderia ter dado. Eu penso que deu, na sua globalidade. E sem dúvida que na especialidade, se nos tivessem dado essa oportunidade, talvez tivéssemos esmiuçado algumas coisas e tivéssemos chegado a um entendimento. Mas de maneira muito estranha, para quem alega que queria continuar a negociar, os partidos mais à esquerda disseram não, na generalidade está bom, nós não queremos mais nada a ver com este orçamento nem com esta solução de governo. E isso foi estranho, custou para quem, como eu e muitos de nós no PS andámos a defender durante estes anos todos, a solução da geringonça. Mesmo assim, eu tenho a dizer que 6 anos de governação minoritária é o máximo que alguma vez tivemos. Não houve nenhuma outra solução. O Guterres teve 6 anos também minoritário, mas com
Sim, porque numa fase inicial aprovou com o CDS, outra fase aprovou com o PSD, depois aprovou com o queijo limiano e, portanto, ele nunca teve ali uma solução do governo estável. Nós, apesar de destes 6 anos, foi sempre os partidos à esquerda, foi sempre com uma outra coerência e, portanto, acho que foi uma solução que deu boas provas da sua estabilidade e de que conseguiu trazer para o país, mas foi estranho que eles não fizeram mais connosco. Portanto, fomos para eleições, acho que não foi culpa do PS e acho que a leitura que podemos fazer destes resultados eleitorais é que o povo disse muito claramente sim, o PS não teve culpa em provocar esta crise política, quem teve culpa em provocar esta crise política foram os partidos mais à esquerda que quiseram romper, que pagaram o preço por isso, pagaram o preço também por uma incoerência, mas na campanha eleitoral virem dizer o PS é que sempre quis isto, nós depois das eleições estamos disponíveis, então não estavam disponíveis para conversar antes das eleições e agora depois das eleições afinal estavam disponíveis. Mas eu penso que o PS fez e bem, fez e continua a fazer um discurso importante que é dizer, com ou sem maioria, nós estamos cá para dialogar. E nós pareceres preferenciais, por diversos motivos, entre os quais aqueles com quem nós temos mais proximidade programática, é justamente com os partidos à esquerda. Dessa maioria de diálogo, nós vamos fazê-lo e essa nossa posição foi muito coerente ao longo de toda a campanha e acho que o povo reconheceu isso. Acho também que o povo, naturalmente, não gostou de um PSD que se radicalizou. Porque era muito estranho ver um Rui Rio que se dizia centro, Portugal ao centro, mas depois... Até porque o PSD senta-se com os partidos mais conservadores do Parlamento Europeu. Acaba por nem fazer muito sentido. Sim, o PSD, durante uma grande parte da sua história, fazia parte da família política dos liberais. Sim. E depois mudou-se para a família política do Partido Popular Europeu, que é mais conservador. Mas o PSD sempre teve diversos agrupamentos ideológicos dentro de si. E o Passos Coelho foi um período de liberalização do PSD do ponto de vista da sua agenda económica. E o Rui Rio sempre se apresentou como um bocado, nas antípodas disso, como um tipo mais social, do ponto de vista económico e do ponto de vista do Estado Social. E, portanto, foi muito estranho nesta campanha ele ter assumido o fim da gratuidade tendencial do SNS, a privatização da segurança social. A discussão da prisão perpétua. A própria discussão da prisão perpétua. Quando também na questão da justiça nada indicava que ele tivesse uma posição tão radical. Da radicalização do PSD nesta fase de campanha, acho que foi algo que as pessoas leram um bocado com alguma perplexidade. Esta ideia do Rio, que parecia ser um tipo ao centro, acabou por se revelar um tipo um bocadinho populista e um bocadinho autoritário e pouco fiável. Sim. Ele parecia ser um tipo que dizia aquilo que pensava. Mas o problema é, se ele diz aquilo que pensa, e o que ele pensa está sempre a mudar, então não se pode confiar num tipo destes, não é? E isso, associado a ele não fechar a porta a um acordo com a direita, foi algo que fez com que muita gente, penso eu, também de centro-direita e de centro, acabasse por votar no Partido Socialista. Ora, isto coloca o PS numa situação de grande responsabilidade de poder utilizar esta maioria que nos demos para conseguir fazer as reformas que o país precisa, para continuar a dialogar e é isso que nos empenhamos em fazer. E já que falaste, desculpa Martim, só mesmo para concluir esta ideia, já que pegaste na maioria do diálogo, que é algo que eu tenho ouvido com bastante frequência de várias pessoas associadas ao campo socialista, essa maioria de diálogo, de que forma é que o PS, com esta maioria absoluta, que segundo António Costa não é poder absoluto, disse logo na noite em que ganhou as eleições, na noite em que o Partido Socialista ganhou as eleições, como é que o PS tenciona dialogar com os restantes partidos, nomeadamente aqueles que se secou à sua esquerda? Como é que achas que vão ser estes 4 anos de diálogo? Usaste a expressão que o PS secou à sua esquerda. O PS não secou nada. Eles romperam com o Partido Socialista, fomos a eleições e o povo não votou neles. Sim. E o que é estranho, pelo que hoje... Mas praticamente secou os partidos à esquerda, que nomeadamente o eleitorado à esquerda tendencialmente votou não, mais porque secou, presumo, na agência. E o PS não teve agência nisso, não é? Quem teve agência foi o povo, é assim que é a democracia. Claro. Os eleitores é que escolhem. E como é que nós dialogamos, não é? Eu penso que o PS tem que constantemente tentar. Eu, enfim, ouvindo aquilo que saiu das últimas reuniões, veremos se isso será correspondido pelos outros partidos. Mas eu espero que eu tenho a convicção que o PS irá tentar. E tentar implica constantemente reunir, ter disso um hábito, significa, se for preciso, abertamente dizer esta é a nossa proposta,
aquilo que nós conhecemos na Assembleia da República são estas outras propostas, nós vamos nos aproximar neste sentido e assumir essa convergência, mesmo que do lado de lá nunca cheguem a dizer isto para nós chega, isto para nós é suficiente, não é? É aquela famosa metáfora de nós estamos em Lisboa, queremos ir, outros querem ir para o Porto e nós vamos até Coimbra. E, portanto, quer dizer, eu acho que mesmo que os outros digam, mas nós só aceitamos se for para ir para o Porto, nós vamos ir sempre até Coimbra, sempre, porque ir até Coimbra é demonstrar que nós dialogamos, que esse diálogo é consequente e que não somos donos da razão e não acreditamos numa maioria absoluta sem um poder absoluto. E eu espero que no final destes 4 anos e 9 meses, mais do que aquelas contas de guardanapo de com quem é que o PS mais votou, porque é muito fácil os partidos sequer apresentarem propostas muito radicais, que nós nos vemos na obrigação de chumbar, que seja feita um verdadeiro balanço de o PS veio com estas propostas, o PCP e o Bloco tinham estas propostas mais radicais e nós chegámos de facto a meio caminho. E acho que isso tem que ser valorado e espero que seja esse o caminho. Sobre o sistema eleitoral, passando já aqui um pouco mais à frente, houve também aqui alguma polémica, digamos assim. Polémica, o sistema é assim e às vezes tem alguns desfechos menos favoráveis. Que foi a questão, 2 questões. Foi uma questão que é muito recorrente das eleições, que é os votos nos distritos e nos círculos eleitorais que valem menos, digamos assim, em que há muitos votos que vão para o lixo, entre aspas, e que as pessoas se calhar não se veem bem representadas, e depois foi a questão de, por exemplo, termos um PAN e um LIVRE com menos votação, consideravelmente até, que o CDS ia eleger um deputado. Tu achas que este sistema eleitoral ainda é viável? Ou, por exemplo, por outro lado, se calhar um sistema como há, por exemplo, na Holanda, um sistema uninominal, seria o indicado? Ou reformares, por exemplo, para juntos 2, Sim, usar círculos. Sim, não mudar drasticamente, mas resolver A alguma compensação também, o que é que tu virias? Este sistema eleitoral é viável enquanto as pessoas assim quiserem, não é? Ou seja, quando não houver uma maioria para encontrar outro. Eu acho que há vários problemas no nosso sistema eleitoral. O primeiro é as pessoas não conhecerem os seus eleitos, os seus representantes. Fundir para um NUTS 2 faria com que houvesse muito mais círculos grandes e acho que para nós que somos de Lisboa teremos é muito mais fácil para uma pessoa, um cidadão não conhecer os seus 48 eleitos do que, por exemplo, no distrito de Porto Alegre, onde só tem 2 deputados e conhecem, é mais fácil conhecerem os 2 deputados que existem no distrito de Porto Alegre. E isso tenderia-nos a apontar mais para uma questão de círculos uninominais. E os círculos uninominais conseguem responder, a meu ver, a um segundo problema do nosso sistema eleitoral, que tende a cristalizar a nossa discussão política muito à volta dos partidos. Porque um deputado está muito condicionado na sua iniciativa e no seu sentido de voto ao que o partido manda fazer. Ao contrário de outros países, o PS é porventura dos poucos partidos em que todas as semanas tem deputados seus a votarem de maneira distinta do que vota o conjunto do grupo parlamentar. Mas nós olhamos para, por exemplo, os Estados Unidos, ou mesmo a Inglaterra, nós verificamos com alguma regularidade que os deputados, enfim, votam de maneira divergente do que o resto do seu partido. Isso, e muitas vezes também vemos que eles apresentam iniciativas e vão depois recolher apoiando o seu partido, e às vezes a liderança pode não gostar, mas há uma proposta que ganha tanta força que o deputado consegue fazê-la prevalecer. E isso nem sempre acontece no nosso, muitas vezes não acontece. Nós, na Juventude Socialista, conseguimos avançar com um conjunto de propostas, como a Lei de Bases do Clima, o direito a desligar, o direito ao esquecimento. Por exemplo, uma proposta nossa na área da cannabis, a legalização da cannabis. Andamos há muito tempo a tentar ter uma proposta nossa, a dar entrada formalmente no Parlamento, ainda não conseguimos, não é? E isso é a maneira de funcionamento da nossa democracia. Mas essa falta de liberdade crítica dos deputados, acho que é algo comparado com outros sistemas políticos, que é pena nós não temos em Portugal. E, portanto, o sistema uninominal também favoreceria isso.
E foi perceber uma outra coisa que é, se os eleitores não gostam de uma maneira de atuar de um certo deputado, podem mandá-lo para fora. Isso aconteceu muito à volta dos escândalos, dos expense scandal, dos escândalos das despesas de representação dos deputados britânicos, em que houve muitos deputados que estavam em chamados safe seats, em círculos seguros para aquele partido, mas que foram destituídos porque tinham tido uma conduta menos ética. E nestas eleições vimos muitos deputados que eram arguídos, portanto, que têm presunção de inocência, mas estavam mesmo que saíram. Mas todos conhecemos outras figuras políticas que mesmo tendo sido condenadas no passado ou com processos se calhar mais avançados que não se inibem de estarem a participar politicamente e, portanto, isso porventura permitiria, ou mesmo que houvesse uma lei muito escandalosa, portanto, a maneira de votar do deputado pudesse ser alvo de censura na votação. Isto para dizer o quê? Eu parece-me que o círculo uninominal, do ponto de vista da representação política, aquele permite uma representação política mais pura, mais livre, mais local, mais legítima, porque a legitimidade não se refere apenas no momento da eleição, na minha opinião, mas refere-se constantemente durante o decurso do mandato. Agora, o problema disso é a questão da representação das minorias políticas, da pluralidade das opiniões, e aí se intriga muito mais votos desperdiciados. Até acho que na Holanda são 17 partidos que estão na Câmara Baixa. Mas não sei quantos círculos de compensação é que a Holanda tem. Pois, não sei. Pois, é muito partido. Portanto, a questão será como desenhar um ciclo de compensação, sendo que, se darmos um ciclo de compensação que tente depois mimetizar a percentagem dos votos, um partido apenas terá a maioria absoluta se tiver mais de 50% dos votos. Pois. Que é praticamente impossível. E, portanto, isso significa aceitarmos, podemos ter muito mais a governação por coligações, como acontece na Holanda, nos países nórdicos, mas que manifestamente em Portugal ainda não temos essa prática. Aliás, é ver que depois deste processo, houve muita gente que disse o PCP e o Bloco romperam com o PS, nem pensar que agora a seguir às eleições eles vão voltar a estar juntos. Nós olhamos para outros países e quer dizer, há um romper da coligação governativa, depois das eleições, muitos daqueles partidos voltam a formar a coligação governativa juntos. Acrescentam um partido, subtraem um partido, ok, essas coisas acontecem. Mas um arrufo que gera umas eleições não é uma traição permanente, nunca mais na vida faço política com aqueles tipos. Porque isto não é uma relação amorosa, isto não é uma traição, tipo um adultério. Isto é política, e em política trata-se de ideias e de fazer compromissos em prol das pessoas. Já o Ricardo Araújo Pereira dizia há uns tempos, no último programa que ele fez, que ele dizia, pronto, é do PCP, como nós todos sabemos, e ele dizia que o PCP e o Bloco foram para buscar as eleições a queixar-se, o PS rompeu com a esquerda, com o acordo à esquerda, e fez uma campanha toda a exaltar o PS e esquece os parceiros da esquerda. E o Ricardo nos dizia assim, é política. Política é assim, rompem-se acordos, fazem-se novos acordos, novos parceiros, até com os meus parceiros, é isto que o Miguel estava a dizer. Há que existir maturidade na Exatamente. É essa a mesma palavra, acho que isso falta muito em Portugal, a maturidade. Terceira parte, vamos passar para o final. Temos aqui um pequeno jogo, acho que já fizeste nos 230, naquele podcast há um ano passado. E não só, no Vichy Soares e vários outros podcasts, estes jogos são muito bons. Até ficamos lisonjeados por nos comparares ao Vichy Soares ao Observador. Exato. Ao 230. Não vai haver nenhuma pergunta entre Xi Jinping e Trump. Está descansados. Não há problema nenhum. Pronto, mas vamos fazer aqui com outro. Tomás agora começa ali por Se aí. calhar começo eu. Sérgio Sousa Pinto ou António José Seguro? António Costa. Ok. Eu não sei se aceito muito essas... Não, mas Bom, mas foram os dois excelentes líderes da Juventude Socialista e o Sérgio Sousa Pinto é uma pessoa com quem eu privo neste momento e, portanto, Sérgio Sousa Pinto é uma grande cabeça. Não concordo com ele muitas vezes, concordo com ele muitas outras vezes e, sobretudo, se não aceito, escolho a ele na medida de uma coisa, que é a luta enorme que ele fez pela legalização da IVG nos anos 90 e, portanto, o papel histórico que ele teve para fazer avançar os direitos sociais no nosso país faz com que ele mereça sempre um elogio e um reconhecimento por quem é progressista.
Eu gosto bastante. Reconheço bastante. Joe Biden ou Bernie Sanders? Isso é fácil, é o Bernie Sanders para mim, claramente, mas devo dizer que o Joe Biden tem surpreendido pela positiva. Sentes isso? Absolutamente, tem sido bastante progressista, não só nas medidas de combate às alterações climáticas, também em fazer avançar algumas medidas do ponto de vista da construção do Estado Social americano. Ainda tem coisas para fazer, nomeadamente em matéria dos direitos laborais, mas I believe in Joe. Sim, nem que seja internamente, estabeleceu ali alguma paz que não havia internamente. Maturidade também. Sim, alguma maturidade de liderança. Macron ou Merkel? Macron. Merkel foi uma grande líder europeia, sem dúvida, e sobretudo nesta reta final, mas para mim, que vivi e cresci no período da crise das dívidas soberanas, Ainda te recordas das... o que a Alemanha fez nesse período é muito difícil de aceitar e, portanto, o Macron, apesar de ter saído da esquerda e de ser aliado à direita, não tem isso. Não tem isso. Sim. Um social-liberal também, mas... Ele é um liberal, mas ele fez governo com a direita francesa. Sim. Quando vinha da esquerda, e portanto, Mas de certa foi forma, é um bocado bocado um contrassenso. E até não sei se os eleitores não se sentiram um bocadinho defraudados, mas pronto, também entre ele e depois a extrema-direita é natural que preferimos ele. Ainda bem que vimos em Portugal. Exato. Margaret Thatcher ou Ronald Reagan? Muito fora da área política. Bom, entre duas más escolhas, vamos lá ver. Ao contrário do Trump e do Xi Jinping, foram os dois eleitos democraticamente, portanto posso escolher os dois sem me preocupar com isso. Eu diria Ronald Reagan, porque, ao contrário de Margaret Thatcher, teve um papel internacional porventura menos belicoso, mas se calhar estou a ver isto tudo mal e os estudantes de relações internacionais vão corrigir, mas de facto são duas escolhas muito difíceis. A Margaret Thatcher foi uma figura muito dura na Inglaterra, na maneira como perseguiu classes sociais, como desmontou o Estado Social, e também temos política externa, também o apoio ao Pinochet e pronto. E até a questão da Commonwealth também, que ele distanciou-se um bocado. O Reagan, pronto, apesar de tudo, teve naturalmente coisas negativas, mas bom, acho que não estou a detectar assim de repente na memória tantas coisas negativas como com a Thatcher. Mas poderá ser um defeito desta história da Inglaterra em ter... Sentias mais, por exemplo, com a malta irlandesa, ou escocesa também, esse ódio gigante à Margaret Quem teve a oportunidade de fazer o Erasmus na Irlanda do Norte deve ter isso bastante patente. Falando em Inglaterra, Corbyn ou Starmer? Eu já suspeito. Vou escolher o Jeremy Corbyn. Eu acho que o Keir Starmer será um grande primeiro-ministro e um grande líder. Eu acho que o Corbyn teve muitos defeitos, nomeadamente não conseguiu lidar com o antissemitismo dentro do Partido Trabalhista, mas eu penso que o Jeremy Corbyn conseguiu trazer, em termos programáticos, uma renovação muito importante e que a própria Theresa May e o próprio Boris Johnson vieram a muitas daquelas ideias e, portanto, não sem prejuízo para todos os seus problemas, naturalmente como noção política, aplicaria-se sobre ideias e sobre convicções. E o Jeremy Corbyn, com todos os seus defeitos, fazia tudo com muitas ideias e muitas convicções. E sobre o Keir Starmer ainda não havia assim tantas ideias, espero que ele venha acima da mesa com elas, porque acho que será a única maneira também de conseguir ter uma boa vitória contra estes conservadores do Boris Johnson. Rui Tavares ou Mariana Mortágua? Trabalhei com a Mariana, o Rui conhece de outras leads, nem que seja pela sua maior potência de dialogar com o PS, o Rui Tavares. Sérgio Godinho ou Zeca Afonso? O Zeca tem um papel incontornável na nossa revolução, mas o Sérgio é uma música que eu ouço quase todos os dias e, portanto, o Sérgio Godinho.
Cavaco Silva ou Rui Rio? É só maldade. Se não disseram que não havia perguntas assim tão difíceis. Mas aí. Tem que ser. Bom, eu penso que o Cavaco Silva ainda não disse que era preciso fazer acordos com o Chega, pois não? Não, se bem que ele também não vamos chegar com. Se bem que ele acho que escreveu um artigo, e posso estar aqui completamente enganado, mas eu lembro-me de ver que o Cavaco Silva não via com maus olhos uma aliança com o PS que ele chega. No pós-eleições, mas geriu-se a direita que inclusive Talvez se chega. torna mais difícil esta decisão. Aqui podes dizer António Costa. Sacarneiro. Sacarneiro. Essa eu aceito. Pinto Balsemão, não sei, qualquer outro líder do PPD. Falando em PPD, Pedro Passos Coelho ou Durão Barroso? Durão Barroso, eu não tenho por hábito acreditar que as pessoas fazem o melhor que podem e que sabem da política, que seguem as suas convicções, mas acho que foi um erro profundo para o país ir além da Troika e tentar desmantelar o Estado Social como foi tentado naquele período, por convicção e não só por obrigação, e sobretudo a maneira como foi um parteiro do André Ventura e portanto o Durão Barroso não teve esse papel pelo menos. O partido ADN ou o partido PNR? Ixi! Essa foi só uma maldade. Essa foi uma maldade. Esta foi mesmo tomadas. Nenhum, não é possível. Não é possível. Nem negacionistas, nem nacionalistas. Pronto, muito bem. Nenhum. Agora, então vamos a amizade. Cecília Meirelles ou Adolfo Mesquita Nunes? Ora, boa questão. Não conheço o suficiente do Adolfo. Eu trabalhei com a Cecília, gostei muito e, portanto, vou por quem conheço. A Cecília foi uma excelente deputada, ainda é bom até tomarmos posse e fará muita falta ao CDS e ao Parlamento. Partido Social Democrata ou a Iniciativa Liberal? Bom, o meu partido é o Partido Socialista, não é? Certo. Eu penso que o Partido Social Democrata ainda tem uma consciência social maior do que a Iniciativa Liberal e, portanto, quem tem esses valores sentirá maior proximidade ao PSD do que a Iniciativa Liberal. Vou perguntar assim, off-top, Vai. mais rápida, com uma resposta mais direta. Achas que a Iniciativa Liberal, se moderasse, podia ser um parceiro, por exemplo, como houve na Alemanha entre o SPD e os liberais? Sim, se a Iniciativa Não Liberal... diabolizasse tanto o PS como diaboliza? Se a Iniciativa Liberal... Não é uma questão de diabolizar, é uma questão do radicalismo do programa e de entrarem e replicarem algumas das dinâmicas da alt-right de outros países. A Iniciativa Liberal posiciona-se um bocado como um liberal libertário. Sim. Mas se nós olharmos para os liberais na Holanda, na Alemanha, nos países nórdicos, enfim, em montes de países europeus e ocidentais, digamos que liberais são muitas vezes parceiros de partidos de centro-esquerda e de esquerda. Muito mais sociais, digamos assim. E tem uma consciência social. O Estado Social inglês foi fundado por liberais, não só o Beveridge, que era um social, mas o próprio Lloyd George, na década de 10 e de 20, quando fundou a National Insurance, que é a segurança social britânica, o Lloyd George era um liberal. E, portanto, os liberais têm uma enorme tradição social e, infelizmente, aqui em Portugal não creio que haja essa proximidade ideológica, embora eu acho mesmo que os desafios do futuro exigem que nós tenhamos uma abordagem em relação aos mercados que é inteligente, e quando eu digo inteligente, digo que é interventiva, que sabe os limites dos mercados, sabe que nós não podemos prescindir de ter mercados, mas não podemos ter mercado em todo lado, não podemos ter mercados na totalidade do seu âmbito, que eles têm que ter uma forte regulação e que o Estado tem um papel também em alguns mercados. E portanto, eu vejo-me mais uma vez, programaticamente mais próximo da esquerda do que do liberalismo. Bloco de Esquerda ou Partido Comunista Português? Foram os dois bons parceiros e, portanto, eu gosto de uma geringonça onde estamos todos juntos. Okay. Já agora incluindo o PEV, já agora incluindo o PAN, já agora incluindo o LIVRE, e não acredito em estarmos a dar questões preferenciais. Houve atitudes diferentes ao longo deste período, mas eu espero que de agora em diante possa haver uma atitude construtiva de todos.
E para finalizar, É uma maldade. Esta é que é uma verdadeira tu maldade. achas que é uma maldade? Eu Mais uma! Eu acho que esta Na vez é uma minha maldade. opinião, se fosse eu, era fácil de escolher. António Costa ou Jorge Sampaio? Opa, vocês andaram a ouvir as vezes em que eu disse que as duas figuras que eu mais tinha como referência política é o António Costa e o Jorge Sampaio, não é? Portanto, vocês tornaram isto muito difícil. Bom, mas mais uma vez eu iria com a pessoa que conheço melhor e que é o António Costa. Jorge Sampaio foi sem dúvida um grande Presidente da República, um humanista com os valores que me emocionam e tenho. Minha mulher goza que eu tenho a biografia dele quase como uma bíblia lá em casa, mas o António Costa é de facto uma pessoa muito especial, não só por ser um líder que quebra um bocado aquela ideia de ser um tipo assim altivo, ele é uma pessoa que transparece ser muito de nós, uma pessoa muito próxima, muito dada, tem uma inteligência, uma memória, uma coisa inacreditável. Tem uma visão para o país e uma grande capacidade de escutar e dialogar que acho que é notável, com a qual eu me revejo bastante. E teve a capacidade de fazer coisas incríveis para o nosso país. Pôr a esquerda toda a dialogar e tirar de lá uma direita super austeritária. Conseguir pôr o país a voltar a crescer mais que a União Europeia, multiplicar por 7 o crescimento económico. Reconstruir um Estado Social que estava esfarangalhado. Agora, depois de 6 anos, com um enorme desgaste em cima, vencer uma maioria absoluta. É sem dúvida um líder político que ficará na nossa história e que eu tenho um enorme orgulho de ter trabalhado com ele, não só como deputado, mas também como seu adjunto. Por fim, queríamos te pedir, nós dois também vamos fazer isto, que é, tens alguma recomendação cultural que possas dar, seja uma música, seja um filme ou um livro? Podia ter uma para cada uma dessas sugestões. Exato. Mas assim, mas lá estou a falar para estudantes de ciência política. Uma das séries políticas que mais gosto e que é relativamente recente, que é o Barro Noir, e que nós ouvimos muito falar de política americana, de política inglesa. Netflix? HBO. Mas o Barro Noir dá-nos um acesso enfim, a um bocado da política francesa e que acho que é muito interessante. Portanto, quem gosta do House of Cards, mas à francesa, e com uma veia de esquerda também, que é importante, pode ver o Barro Noir. E são muito boas as séries europeias. Pronto, no meu caso, eu quero apresentar aqui, portanto, a câmara está para ali, vou apresentar assim, vou mostrar ao Miguel também. É um livro que se chama Castas, é de uma escritora afro-americana que é Isabel Wilkerson, ganhou um Pulitzer Prize. O livro é muito bom, fala sobre todo o sistema de castas cá nos Estados Unidos e como esse sistema vigora ainda hoje e vigorava até há bem pouco tempo de forma ainda muito mais agreste, e até a Alemanha nazi, que a escritora fala no livro, invejava todo o sistema racial que existia, de castas que existia nos Estados Unidos, ao ponto de eles acharem que certas medidas de punição dos afro-americanos eram muito exageradas para os nazis. Os próprios nazis achavam isso, e tinham inveja de como esse sistema funcionava de forma tão natural e tão bem expressada para o exterior, e que passava tão bem para o exterior de forma tão clara e sem problema nenhum, que os nazis não conseguiam fazer isso. Muito bom, faz parte do Oprah's Book Club e é muito bom. Minha recomendação vem no seguimento, estávamos a falar há bocado, da minha ida temporária à Irlanda do Norte, e é da uma escritora fabulosa que eu conheci lá, Fergus Cochrane, e chama-se The Fragile Peace, Paz Frágil da Irlanda do Norte. Bem, é um ensaio que vai desde o tempo, desde os anos 60. É um ensaio longo, confesso. Sim, é muito longo, mas vai desde o tempo dos anos 60 e da segregação social dos católicos até ao presente, até ao Brexit, e perceber como é que o Brexit pode influenciar a paz frágil, a paz no acordo de Belfast, que repartiu poderes entre unionistas e separatistas, mas que não fez muito para resolver um problema mesmo grave naquele país, e como é que os próximos anos pós-Brexit vão influenciar essa paz frágil e uma possível saída da Irlanda do Norte do Reino Unido. Pronto, olha, Miguel, foi um gosto. Também é muito um gosto de ter-te cá. Sei que é difícil também, pronto, enquanto deputado e enquanto membro ativo do PS e de qualquer partido, não é? Muito difícil estar cá, agradecemos-te imenso
E obrigado. E boa sorte no podcast. Muito obrigado. Cá estaremos para o próximo.